melhor episódio possível. É sangue pra todo lado, mortes explícitas na tela e uma direção de episódio, ó, impecável. Depois de uma semana de muitas críticas, Jujutsu Kaisen voltou com o episódio 4 destruidor. Bem-vindos a mais uma Quinta das Maldições. Pra você que ainda não acompanha este canal, todas as quintas comentamos episódio novo de Jujutsu. Eu falo do episódio, análises, comentários, coisas que passaram despercebidas, explicações de fluxograma eventualmente, mas não falo de spoiler do futuro do mangá. Então pode ficar sabendo ou não o final de Jujutsu Kaisen, porque o mangá já acabou, né? Mas o anime tá continuando e pra mim no auge. Episódio focado na Maki, que foi no clã Zenin entrar no cofre da família para pegar instrumentos amaldiçoados que seriam necessários neste momento para o plano que a gente viu, com detalhes na tela que precisa acontecer a partir de agora. E quando ela chega ali, a gente viu que ela estava indo com base na permissão do oficial líder do clã Zenin, que seria o Megumi depois da morte do Naobito. Isso porque no testamento dele tinha isso, mas é claro que ninguém tá aceitando isso direito. Nem o irmão dele, que é o pai da Maki e da Mai, nem o seu filho, é claro, Naoya. E esse episódio mostrou como uma articulação estava acontecendo para acabar com o Megumi, tendo uma justificativa para que o clã Zenin não fosse condenado pelo clã Gojo e Kamo, já que as coisas já estavam meio instáveis entre as três principais famílias. O episódio tem uma carga dramática pesadíssima e ainda assim ele se permite inclusive fazer ironia, satirizar enquanto a Mai destrói o clã inteiro. A gente teve uma das mortes mais impactantes na minha visão, isso porque teve uma carga emocional gigante. Mas, antes de falar de detalhes de trilha sonora, direção, da história do episódio 4 em si, você precisa aproveitar. Frete grátis para todo o Brasil na minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Além de estampas incríveis, inclusive de manga comprida neste modelo que eu estou utilizando, tem estampas inspiradas no universo de Jujutsu Kaisen. Tudo por lá, em vários tamanhos, envio para todo o Brasil. Aproveitem em loja.com.br/Gabi-Xavier, porque essas estampas você só encontra por lá e a qualidade é muito boa. Bem, o episódio, ele faz uma progressão narrativa muito interessante, porque ele abre praticamente no silêncio, com a Maki chegando no clã Zenin, e justamente o eco dos seus passos, a ambientação, tudo vai crescendo em tela, construindo o suspense e o drama do que viria a seguir. Aos poucos a gente vai tendo algumas inclusões que mostram não só o planejamento prévio da Maki com o próprio Megumi, que não aceitava ser líder do clã, e a Maki explica que ela nunca seria aceita, que ele, por mais que não tenha o apoio 100% da galera do clã, ele é mais condizente com o que eles esperam, já que ele tem uma habilidade hereditária, já que ele foi treinado ou tutelado de certa forma pelo Gojo, já que você tem a possibilidade de expandir o seu domínio, então ele seria uma figura mais adequada e ainda por cima colocado num testamento. Só que nos panos de fundo, o próprio pai da Maki, o feiticeiro chamado Ogi, estava planejando com alguns outros feiticeiros do rei, que é o grupo de elite do clã Zenin, para destituir não só Megumi, como acabar com ele e também com Maki e Mai. E é fortíssima a ideia de um pai querer acabar com as próprias filhas, mas a verdade é que Ogi se ressentia de não ser o líder do clã Zenin, sequer cogitado para isso, e colocava a culpa completamente nas filhas dele. Porque enquanto Naobito teve um filho que herdou uma habilidade hereditária dos 24 frames lá por segundo, ele teve gêmeas, que já não são vistas com bons olhos no mundo Jujutsu, e ainda por cima as gêmeas vieram com qualidades ou características abaixo do que ele esperava. Porque a Mai tinha a possibilidade de transformar coisas com a energia amaldiçoada, criar os projéteis que ela utilizava, mas de uma forma muito limitada. Ela não se destacava no universo Jujutsu. E a Maki nasceu com uma restrição congênita, porém não com as habilidades que o Toji apresentava. A gente sabia desde o início, há muito tempo, que a Maki tinha essa restrição congênita, uma completa inexistência de energia amaldiçoada no seu corpo, mas o Toji, que tem essa mesma restrição, ele tinha uma força física absurda. A Maki não tinha isso. E a explicação para isso acontecer está justamente na existência de uma irmã gêmea que tinha uma quantidade de energia amaldiçoada. E veja como é forte você construir um episódio que é a grande reviravolta de uma personagem, que ela desperta, digamos assim, os seus verdadeiros poderes ou potencial, e isso vem da morte de alguém que ela amava, vem de um sacrifício, vem de uma dor, uma perda. É um auge de força, um massacre absurdo dos seus inimigos, mas o episódio não tem exatamente um tom de superação, um tom de felicidade. Ele até faz uma ironia colocando uma música divertidíssima enquanto ela vai destroçando
a galera do grupo Kokuro, que são aqueles que não são dotados de habilidade de Jujutsu e são forçados a entrar num grupo de artes marciais no clã Zenin. Enquanto ela destroçava a todos, a trilha nesse ponto, antes de ficar mais de batalha agitada, aquele tom normal das lutas em Jujutsu ao longo do anime, ela fica quase satírica. É quase um Kill Bill da vida, você vendo cabeças sendo cortadas e sangue jorrando do braço, do tronco, corpos cortados na metade e aquela música felizinha. Enquanto a Maki fazia esforço mínimo para conseguir vencer. O episódio tem um tom de luto, de dor, de cortar na raiz, acabando com a vida de todos que fizeram o seu sofrimento a vida inteira, que te diminuíram, que falaram mal de você, que fizeram você se sentir pequena, não apenas por ser mulher naquele clã, mas por ser alguém que não merecia fazer parte, que trazia vergonha, que não teria qualquer capacidade, nem sua irmã, muito menos você, de ser alguém. Não deveria ter nascido. E é essa pessoa que está agora eliminando todos, também em função do que ela promete para Mai. A animação do episódio é, de novo, para mim, impecável, como tinha que ser, no tom perfeito para o que a gente estava assistindo. Você vê que a direção de Jujutsu é muito boa e eu vou de novo dizer que eu gosto muito mais dessa direção desde a segunda temporada, porque ela não faz as mesmas fórmulas para cada uma das lutas, para cada uma das sequências inicialmente parecidas. Na verdade, ela observa qual é o significado do que está acontecendo e quando o personagem precisa parecer comprimido, precisa parecer que está sofrendo, os ângulos são extremamente fechados. O silêncio na trilha é absoluto, por exemplo, da mesma forma que é quando começa o diálogo das duas irmãs, ou no momento em que a Maki termina completamente a chacina. No final do episódio, a gente tem um vazio, apenas preenchido pelas informações que vão aparecendo em texto na tela e os passos dela que ecoam enquanto ela vai embora, com a vingança em andamento, porque a gente vê que a vingança não parou no que a gente viu nesse episódio apenas. São cores e formas que se distorcem em certos momentos da luta, trazendo não uma deformação imperfeita, ou seja, algo que deixa ruim, que traz um defeito na animação. Na verdade, é conscientemente uma deformação para trazer a sensação de movimento. Porque na sua frente, quando algo é muito rápido, você também não consegue ver as formas de maneira perfeitamente contornadas. Um carro que passa muito rápido na sua frente, ele é um borrão de cores, um borrão de formas. E eles fazem isso de maneira artisticamente incrível nessa temporada de Jujutsu Kaisen. Maki chega no clã Zenin, ela vai direto ao cofre e ela escuta da sua mãe que grita aos berros para que ela não vá, que ela não tem esse direito, que pelo menos uma vez ela deveria dar orgulho para a mãe por ter nascido, porque ela claramente é motivo de ódio. E a mãe da Maki, ela é algo dúbio, tá? A gente vê que a última atitude da mãe da Maki é dar o golpe final no Naoya, e você pensa, pera, por que ela fez isso? E ela tentou parar a Maki, e ela falou mal da Maki, e ela estava com medo quando a Maki chega para acabar com ela no fim? Gente, ela é uma mulher dentro daquele clã, que deu à luz a duas gêmeas de pouca capacidade. Ela também sofreu bastante. E ao mesmo tempo ela reproduziu esse sofrimento e essa opressão para as filhas, para a Maki. Então ela também era fruto daquele sistema, ela também precisava ser eliminada para que a Maki cumprisse com a total eliminação daquele clã, como a sua irmã pediu, através do seu sacrifício. Mas ela também era sofredora, e ela também entendeu de alguma forma a importância do que a Maki fez ali, no minuto derradeiro, quando ela já estava falecendo. Tanto é que a última frase dela é o contrário, ela tinha orgulho de ter dado à luz aquelas gêmeas, mesmo que ela tenha sido também parte não só do sistema como oprimida, mas também como opressora das próprias filhas, infelizmente. E a Maki chega no cofre e quem tá lá? O pai. Não que seja uma absoluta certeza. Ela sabe o quanto ela era desprezada pelo próprio pai. E o pai ali não tem qualquer medo ou consciência de ter já quase eliminado a Mai, que também foi na frente para tentar entrar no cofre, como a gente viu, chegou antes da irmã, e depois para acabar com a Maki, que naquele ponto, ela ainda menosprezada, não tem a capacidade total de alguém que tem restrição congênita. Então o pai diz, você fala que o seu corpo vai ficando cada vez mais forte porque você tem restrição congênita, balela. Nós, feiticeiros, também ficamos cada vez mais forte, através de experiências, através do acúmulo de energia amaldiçoada, a gente é muito melhor que você. Você, de novo, é uma falha. E ele arrasta a filha e a gente vai vendo aquele quadro ficando repleto de duas faixas vermelhas, o sangue das filhas, que ele coloca numa sala de treinamento e sacrifício para serem devoradas por maldições que estão ali. E ele abandona. E é tão bonito ver a forma como a Mai, ela se aproxima da Maki e
e ela vai afetuosamente, sabendo o quanto ela precisa se sacrificar e o quanto a Maki ainda tem possibilidade sozinha, através do seu sacrifício, de não apenas vingar as duas, acabar com aquele clã terrível, mas também, como importância para esse mundo Jujutsu, para o que está acontecendo, ela também precisa fundamentalmente sobreviver, apesar da irmã. E enquanto a união das irmãs vai acontecendo, quando vai surgindo o último diálogo, a gente tem na tela vários flashes que representam justamente a união delas. A forma das gêmeas, de como elas têm uma ligação consanguínea e também nessa lógica do universo de feitiçaria Jujutsu. Porque o mundo Jujutsu entende as gêmeas como uma coisa só. Então, apesar da Maki ter nascido sem nenhuma energia amaldiçoada, com o tal pacto de restrição congênita, o mundo Jujutsu entendia que ela não estava completamente inserida nesse pacto porque ela ainda tinha energia através da gêmea dela, da Mai. Então, enquanto a Mai sobrevivesse, a Maki não teria o lado positivo de ter o pacto da restrição congênita, assim como o Toji. Então, ela nunca alcançaria a plena força. E a Mai tá cansada disso há muito tempo. Por ela seria realmente insignificante, pequena, não buscaria cada vez mais força. Então, a irmã permanecer e continuar num sentido lógico, frio, racional, faz muito mais sentido. E por isso ela se sacrifica, e ela se sacrifica de maneira altruísta mesmo. E ela se sacrifica por quê? Porque ela usou tudo que ela tinha restante de energia para criar uma arma amaldiçoada suficiente para que a Maki conseguisse matar aquelas maldições, sair dali e fazer a chacina que ela faz em seguida. A despedida das duas no ambiente de praia, num pôr do sol, me lembra muito a ideia da despedida até mesmo do próprio Nanami. É como se os personagens eles fossem embora, mas eles descansassem de alguma maneira. E o tempo todo a gente vendo aquele fluxo sanguíneo acontecendo, as duas vindas do mesmo lugar, do mesmo útero, das mesmas subdivisões, de certa maneira. Vamos lá, visualmente dá a entender que elas estavam conectadas até o ponto em que, infelizmente, elas não estariam mais, porque a Mai vai embora. A imagem vai subindo e vai deixando as duas unidas, tal como em certo momento elas estiveram no útero da mãe, tal como estiveram em várias fases da infância, que também aparecem em flash. A despedida das duas, as últimas palavras são com as duas em forma criança, mostrando que o elo delas, emocional, não apenas físico, não apenas no universo Jujutsu, é eterno, por mais que agora ele precise ser rompido. Quando a despedida das duas chega no ápice, aí sim a gente tem de novo a volta da trilha sonora, um coro mais grave, solene, quase como um canto fúnebre, num funeral mesmo, e é extremamente emocionante. E o renascimento, por que não, de Maki, que já chega destroçando as maldições. E nem vale a pena a gente ver ela destroçando as maldições, porque o que faz sentido é depois. Ela chegando e o pai dela percebendo a presença, tal como um dia ele ficou ali, ó, tremendo na base por causa de Toji, agora a filha dele representava o mesmo perigo. E ela chega e nem tem tempo pra conversa, o cara se preparando e ela só corta aqui, ó, a parte de cima da cabeça e vai embora. E aí tem aquela sequência que eu falei dela acabando com o grupo Kukuro, a galera que tava menosprezando ela, que achava que ela era pouca coisa, ninguém tinha previsto o como ela seria um perigo, tal como foi Toji um dia, que só não acabou com aquele clã porque ele não quis, porque não fazia sentido, porque ele não precisou fazer esse esforço, porque talvez, de certa maneira, seria uma saída para o Megumi após ele ser eliminado. Aquele clã só existia ainda, o clã Zenin só permaneceu porque Toji assim resolveu. Maki, não. Maki prometeu para a irmã que através do sacrifício dela, aquilo ali seria exterminado. E ela faz isso. E aí tem a sequência tal como Kill Bill, que em certo momento, como eu disse, com a música já quase tirando o sarro do que estava acontecendo em tela, fica a tela em preto e branco, a gente só vê a cor vermelha viva do sangue, que depois vem como uma cascata no momento em que o grupo Rei chega e tenta acabar com a Maki e nada dá certo. Não adianta os maiores feiticeiros de elite daquela família, nem Naoya no final, ninguém deu jeito na Maki. Ela acabou com tudo. E de novo, o esforço dela era mínimo. A gente tinha todo mundo correndo ao seu redor e a sua animação realmente várias vezes era quase estática, porque, exceto alguns breves movimentos extremamente acelerados, o esforço era pequeno frente ao desafio que estavam colocando para ela. Agora sim, o pacto congênito estava selado, ela não tem qualquer energia amaldiçoada através da sua irmã gêmea. Esta mulher está chegando num ápice de força inimaginável. E por mais que seja um episódio pesado, cenas pesadas, um momento de muito sangue, sinceramente, dava um pouco de pena de alguns ali que estavam só seguindo ordens, mas por outro lado, caramba, ela precisava disso.
Ela precisava saber como ela era poderosa, ela precisava vingar a irmã e a ela mesma. A luta contra o Naoya é a parte mais interessante pra ela também. E você acha que em certo momento ela tá apanhando? Não, não tá. Naoya que a gente vê num flashback, ele tocando já uma trilha diferente, veja bem como musicalmente, sonoramente, eles vão setando ali, colocando qual é o tom do episódio e modificando o tempo todo. Veja como tem um olhar de alguém atento, pensando minúcias. Naoya que, na verdade, desde sempre desprezava inclusive Toji. Um cara que dizem que não tem nenhuma energia amaldiçoada, que perdedor. A gente nem precisa se preocupar com ele. Você, Maki, no presente ele diz, não é Toji. Você não é esse cara, você é inferior. Ele que desprezou Maki de novo como mulher nos outros episódios, como prima, como possível herdeira, jamais imagina, do clã Zenin, como falha. E ali ele coloca o ápice de tudo que ele tem. Ele tem a capacidade, tal como o Naobito, de subdividir o segundo em 24 movimentos diferentes, e assim ele vai potencializando o seu movimento. Eu não entendo muito bem da parte física, tá? Sempre que Jujutsu vai explicar um golpe com física, matemática e não sei o que, eu fico, por favor, eu sou de humanas, não faça isso, Gege Akutami, né? Vamos tentar aqui na abstração. Nem é uma coisa muito complicada, mas que a gente consegue entender lendo. Mas vamos lá, vou tentar. Me expliquem melhor nos comentários, porque eu agradeço de verdade. Mas eles falam que um feitiço de projeção, ele não pode ser criado para criar mais movimentos que ignorem as lógicas da física e de trajetórias. Que tem um limite para o quanto de aceleração que pode ser adicionada no movimento depois que aquilo já começa e a velocidade já está contando, mas que a partir do momento que esse feitiço de projeção do Naoya começa, a velocidade sim vai crescendo exponencialmente. Tanto é que a gente vê que ele consegue contornar aquela ilha numa velocidade gigante e tudo que ele encosta precisa criar um movimento próprio dele em 1/24 avos de segundo ou vai ficar congelado por 1 segundo. Enquanto a Maki parecia estar apanhando e ele se sentindo ótimo porque ele conseguiria vencer dela, na verdade ela estava contando. Você vê que ela estava observando aquele movimento do Naoya e pensando, não, peraí, ele não é só rápido, ele está subdividindo o segundo. Até que ela percebe no máximo ali que ele tem 24 movimentos em 1 segundo, então agora que ela tem um corpo muito mais aguçado em sentidos, em todas as capacidades físicas, ela consegue perceber os 24 movimentos e, portanto, reagir em tempo real para conseguir dar um soco que a gente vê 5 vezes do mesmo soco em tela. O som seco dela batendo em várias posições, em vários ângulos, até que a 5ª vez que a gente vê o soco quebrando o rosto, todos os ossos do crânio do Naoya, a gente vê isso em slow motion, num close, para não ter risco de você perder ali, inclusive, o raio-x do crânio do Naoya sendo triturado por um soco da Maki. Ele até sobrevive, ela vai em direção à mãe, tem um momento em que ela acaba com a mãe, como eu já citei, já expliquei por questões, infelizmente, tanto de promessa para a irmã como do que a própria mãe representava. Tem gente que acha que ao ela eliminar a mãe, ela também estava libertando a mãe dessas amarras que ela mesma foi inserida durante anos, fica aberto à interpretação. E no fim, quando Naoya ainda precisava de um hit kill, a mãe da Maki vai lá e acaba com ele com uma estacada pelas costas. A forma mais humilhante que ele poderia morrer, afinal de contas. Como eu disse, o episódio acaba num silêncio praticamente completo, a gente vê só o som do ambiente, posteriormente dos passos da Maki indo embora, seguindo com sua vingança, deixando este clã destroçado para trás. E na tela a gente vê algumas informações relevantes, que são o fato de que depois a matança do clã Zenin não acabou, que eu até anotei aqui os números para não me perder, mas depois foram encontrados mortos 6 membros do Rei, que é o grupo de elite, 4 do Akashi, 21 do Kukuro, que não estavam lá no clã naquele momento em que a Maki chegou e que morreram tragicamente depois, sem nenhum resquício nos corpos que pudesse identificar quem fez isso, exceto uma pequena quantidade de energia amaldiçoada que atribuíam ali pela autópsia que possivelmente eram de armas utilizadas, ou seja, Maki foi limpando quem não estava ali também, porque ela prometeu para a irmã e ela ia cumprir. Das cartelas, a gente também vê que o clã Kamo e o clã Gojo, eles pediram a eliminação da família Zenin como uma das 3 grandes famílias, do que ainda estava em observação. E o episódio termina assim, em silêncio, só com a Maki seguindo em frente, gigante, mas ainda destroçada pelo que aconteceu com a irmã dela. Lembrando que tem outra informação muito relevante que aparece no episódio, de que o Gojo foi considerado, como já tinha sido dito, se eu não me engano, no final do arco de Shibuya, um traidor pelo que aconteceu, sim, ali em Shibuya, como se ele tivesse, de certa maneira, deixado acontecer
conspirado para que acontecesse, e inclusive tentar liberar o Gojo daquele cubo em que ele está, né, do Gokumonkyo, é um crime. Então, o que os jovens estão tentando fazer, inclusive com o apoio de Mestre Tengen, pode ser considerado um crime pela Central de Feiticeiros Jujutsu, que, como a gente sabe, são uma praga, né? Deveriam ser eliminados. O Gojo deveria ter feito isso há muito tempo, quando ele ainda estava desselado. Episódio que vem a gente vai comentar aqui no canal, mas esse, sem dúvidas, até agora foi o meu favorito da temporada, e é um grande auge desta parte da animação, deste arco, e, sinceramente, perfeitamente adaptado. Estou muito feliz com o resultado de adaptação até agora desse arco, dessa temporada, e espero que vocês também estejam curtindo, inclusive quando o episódio tem um fluxograma cheio de escritos na sua cara, porque eram informações relevantes que eles conseguiram trazer da forma mais ilustrativa possível. Deixe um comentário, apoio para eu continuar a Quinta das Maldições nas próximas semanas, e a gente se vê por aqui também. Se inscreva para não perder nenhum dos próximos conteúdos e até a próxima.